Boa tarde. Os campeonatos da Associação de Futebol de Braga terminaram. Houve vencedores, houve vencidos e houve equipas também que se destacaram para além da sua competitividade por um prémio muito especial no desporto. O desporto é fair play e o grupo ionense conseguiu almejar a taça de disciplina. Hoje temos connosco o seu treinador, Mário Jorge, a quem lhe agradecemos a presença na Rádio Inquieta. Mário Jorge, eu começo a pergunta, o que é que o atrai no futebol? O futebol. O futebol mesmo. Eu posso dizer que a minha vivência toda ela é feita no futebol. Eu praticamente nasci dentro de um balneário. O meu pai só fez 3 coisas na vida. Foi jogador de futebol, foi treinador de futebol e depois acabou a trabalhar diretamente com o José Veiga, que na altura era o número 1 de Portugal, não era o Jorge Mendes ainda estava a aparecer. Portanto, eu quando nasci, praticamente a minha envolvência esteve logo dentro do balneário, foi lá que eu cresci, foi lá que eu vivi os primeiros momentos, em alguns pelados, mas a maior parte das vezes em relevados, porque realmente ele acabou por ter uma carreira totalmente diferente da minha, porque andou praticamente a vida toda no futebol profissional e nas 2 primeiras divisões. Portanto, o pó, chamemos-lhe assim, só quando me tocou a mim, quando comecei a crescer e comecei a jogar. Mas aqueles primeiros momentos de vivência foi precisamente dentro do futebol profissional. Portanto, eu desde que nasci que foi esta a minha grande paixão. Os meus livros foram sempre redondos. Tive muitos castigos à custa disso, muitas lutas, chamemos-lhe assim, porque realmente eu sentia-me bem, era com uma bola redonda, fosse de plástico, fosse de borracha, fosse de meias, como muito bem se deve lembrar, fosse de uma bexiga, que também alguns o faziam com a bexiga de porco, também ainda apanhei isso, ou aquelas de capão que nós dávamos uma taulada, como se diz, e que a cabeça doía durante alguns dias. Portanto, isso é o futebol para mim. É toda a minha existência está ligada a ele. Mário Jorge, que representou para si, que é o líder do grupo, esta taça de disciplina? Em primeiro lugar, para mim isto só significa alguma coisa porque os níveis competitivos da minha equipa durante a época foram aqueles que eu pretendo, ou seja, uma agressividade leal, com bola e sem bola, disputando todos os momentos do jogo com a intensidade que eu mesmo tenho que ser feito. Agora, isto tudo é aquilo que eu quero do futebol também, para mim, aquilo que representa para mim. Não é fácil um treinador que já tem alguns anos de trabalho, não ter nem advertências nem expulsões, portanto isto também é demonstrativo daquilo que eu pretendo. Eu mesmo nos nossos dias de trabalho, mesmo nos treinos que nós fazemos, nós queremos realmente que eles sejam intensos, com níveis de agressividade muito elevados, mas onde a lealdade esteja sempre presente. Perder um jogo é muito difícil para toda a gente, para qualquer ser humano. Perder, seja em que circunstâncias for, é difícil. Mas há uma coisa que nós temos que saber. Um jogo tem 3 momentos, ou seja, tem 3 resultados possíveis, que é a vitória, o empate e a derrota. E o facto de se perder um jogo não quer dizer que se seja inferior ou que se tenha menos qualidade. Única e simplesmente alguém foi melhor do que nós e conseguiu chegar lá, e nós temos que trabalhar para melhorar esse registro. E é isso que eu pretendo da minha equipa em todos os momentos e em todo o sítio que eu passei. Eu por acaso, só em Vizela, é que tive conhecimento que nos últimos anos nós temos ficado sempre no pódio. E eu sempre me questionei o porquê de equipas minhas em que não há muitos castigos, não há muitos cartões, pelo menos vermelhos, pelo menos por agressão
nós evitamos muito que isso aconteça, ou melhor, tentamos evitar ao máximo, por palavras dirigidas à equipa de arbitragem. Mesmo o comportamento do nosso banco acaba por ser um sossego para quem vai apitar os nossos jogos, principalmente em nossa casa, porque, como toda a gente sabe, no futebol, o auxiliar fica do lado do banco da equipa da casa, principalmente para quem vai lá. É um sossego para eles porque ninguém nos importuna. Podemos comunicar, às vezes até vemos que o comunicar, de certa forma, incomoda a equipa de arbitragem e até isso evitamos de fazer, porque queremos é que as pessoas estejam concentradas a fazer o seu trabalho como nós fazemos o nosso. Portanto, este troféu, para mim, é especial, muito especial. Sente que, muitas das vezes, tenta-se ganhar a qualquer custo. E perdendo essa agressividade verbal, pode se calhar facilitar a vida do adversário, mas é por esse caminho que é continuar. Eu nunca tive essa agressividade verbal com equipas de arbitragem. E, curiosamente, já algum ou outro árbitro que, ao fim de algum tempo e depois de me conhecer, me disse que achava que eu estava a falar com eles em tom de gozo, porque não os mandava para parte nenhuma. E como não os mandava para parte nenhuma... E não estavam habituados a esse tipo de comportamento. Levam isso como eu, sendo irónico... E cínico. E cínico, e que estava a brincar com eles. Não é essa a realidade. A realidade é que mesmo nas conversas dentro do balneário, em que eu peço uma apreciação ao jogo individual, em determinados momentos, não quer dizer que isso seja uma rotina, mas isso acontece. Há duas coisas que eu não autorizo aos jogadores. É que me enalteçam, ou seja, que elogiem alguém da nossa equipa ou que critiquem alguém, ou seja, que façam comentários abonatórios ou lesivos. Nada disso, não autorizo. Que falem da equipa, é uma das coisas que eu peço, e a outra é que não admito a ninguém que fale sobre equipas de arbitragem. Portanto, os erros, como é que vamos explicar os erros da equipa de arbitragem? Da mesma maneira que eu explico os erros dos meus jogadores. Como é que se explica que se desperdiça uma oportunidade de baliza aberta, uma grande penalidade? Como é que um guarda-redes larga uma bola e a bola entre? Como é que um defesa não esteja posicionado para impedir que o adversário marque? Não tem explicação, simplesmente acontece. E a arbitragem é a mesma coisa. Se nós vamos estar no futebol constantemente a olhar para as pessoas como se elas estivessem a fazer as coisas para... propositadas e desconfiados? Sim, eles têm objetivos. Nós temos árbitros muito novos. Eles têm objetivos próprios. E os maiores prejudicados quando erram são eles, não são as equipas. Eles próprios são muito prejudicados com essa situação. E eu não vejo o futebol, eu direciono a minha atenção para o respeito que tenho que ter por toda a gente, pelos adversários, pelas equipas de arbitragem e por aquilo que eu tenho que exigir da minha equipa. E o foco que a minha equipa consegue ter nos jogos supera, se calhar, essa agressividade em cima das equipas de arbitragem e mesmo do adversário. O foco que nós temos que ter é em saber sair desse ruído, chamemos-lhe assim. Mário Jorge, o que é o Uninense para nós, que competiu na Pro Nacional, já foi uma equipa dos Campeonatos de Portugal e que lutou até ao final por um dos quartos lugares que lhe dava acesso depois à fase seguinte. O que é que foi este Uninense da época passada e que Uninense é que vamos ter, sabendo que vai continuar ao serviço do Uninense? A Associação Desportiva Uninense tem os pés bem assentes na terra. Nós estamos em períodos muito difíceis e dá-me a impressão que muita gente não quer ver isso. E eu não falo já no futebol, falo no global. As pessoas ainda não se aperceberam dos momentos difíceis que nós estamos a viver, das dificuldades que há para toda a gente. Ainda hoje acordei com a notícia de que a taxa de juros mais 0,25%. Portanto, o dinheiro não aparece de todos os lados. Da mesma maneira que
quem antigamente ajudava os clubes, hoje não o consegue fazer da mesma maneira. E a Associação Desportiva Ninense tem tido nos últimos anos, e eu também tenho essa sorte, uma sorte bonita, de que eu passo nos clubes nos momentos em que eles são mais conscientes, direcionam os seus trabalhos para a formação, crescimento, mais local, a contratação dos jogadores. Portanto, mas é uma sorte que me tem sido, de certa forma, favorável, porque eu estava, o termo sorte era um bocadinho, neste caso, irónico, porque trabalhar com jovens nesta divisão é extremamente complicado, porque obriga a que eles cresçam muito depressa, é uma divisão super difícil, e o NIN, neste momento, vive essa realidade. Temos tido a sorte de ter alguns jogadores com qualidade a sair da formação, mas será que isso vai durar sempre? Até porque alguns já estão a crescer, os meus velhinhos já estão a ficar velhinhos. O ano passado perdi um muito, muito importante, que foi o jogador que eu mais anos treinei, que é o Hélder Araújo, que é natural de Nine, é um ninense, ele não faltou a nenhum jogo, e eu imagino aquilo que lhe deve ter custado, e a mim fez muita falta, até dentro do balneário, naquilo que ele representa. E eu não posso continuar a perder velhinhos, que eu preciso daqueles 4, 5, como o público lhe chama, velhinhos, que eles velhinhos não têm nada, que eles são a mais-valia para o crescimento desses miúdos. E eu preciso deles precisamente para dar crescimento a estes meninos. Eu ia encaminhar a pergunta seguinte para outra ideia, mas já que falam em velhinhos, eu não aproveito a oportunidade de estar aqui, porque há 3 nomes que passaram por si que são referências para Guimarães. E eu queria que você me falasse um bocadinho deles. Começámos desde logo com o Luís Rocha, campeão nacional da 2ª Liga pelo Moreirense, que foi seu jogador no Oliveirense, passando pelo Fina, figura carismática do futebol e atual diretor desportivo de Pevidém, e o Zezé, que passou por estas equipas todas. Fala-me um bocadinho desses 3 que passaram por si em fases distintas. Então vai-me desculpar, mas vamos falar de 4. Porque aquele que eu Se mais tiver, esteja à vontade. Aquele que eu considero um dos maiores talentos que eu treinei, não sei se é de Guimarães, mas mora em Guimarães. O seu nome é Pedro Fidalgo e era de uma qualidade brutal. Um jogador franzino, que eu não sei como é que não saiu da 2ª B. Ele chegou a ser o menino dos olhos do Manuel Cajuda, quando passou no Braga, mas não foi. E fica também a saber aquele que certamente mais me encantou como jogador, porque realmente... E deixe-me já agora acrescentar também mais um, o João Dias, que passou pelo Taipa, por Sandinense, pelo Pevidém. João Dias, Zé Pedro, há vários jogadores daqui de Guimarães que passaram pelas minhas mãos. Mas indo ao encontro dos 3 nomes que me falou, vou começar pelo Zezé. O Zezé aparece na minha primeira época no Oliveirense, e ele estava na 2ª época dele de sénior, e era um menino. Chegou com uma capacidade brutal. Nós tínhamos uma forma de jogar um bocadinho diferente daquilo que era habitual ver. Aliás, era muito difícil ver alguém a jogar naquela altura dessa forma. Depois, à frente, aparece o Sporting de Peseiro a jogar em 4-4-2 em Losango, com meio campo em Losango, e o Zezé era um dos 2 avançados, né? Fez 19 golos, fez uma época brutal, e acabou por sair, com muita pena minha, e mais à frente volta a ser meu jogador em Famalicão. Aí eu já sabia o que é que ia buscar, mas infelizmente foi por um período mais curto, porque foi numa altura que eu tive um problema de saúde, foi em 2010, e que me obrigou a uma paragem de quase 4 anos no futebol, 4, 5 anos. O Zezé em Famalicão tem, é como lhe digo, uma ligação curta.
mas no Oliveirense, além daquilo que ele é como jogador, aquilo que ele é como homem, também faz com que ele ainda hoje consiga ser um avançado de muita qualidade, e que eu só tenho pena que realmente esteja algo distante de Nine e que eu não tenha condições para o convidar para ser meu jogador, porque realmente tem imensas qualidades. Depois temos O Luís Rocha e temos o Fina. temos o Luís Rocha. O Luís Rocha que... O Luís Rocha, quando é meu jogador, é também um menino. E nós, as pessoas que trabalham comigo costumam dizer quando há alguma coisa que não é como eu quero, que eu fico cego. E o Luís Rocha tinha uma qualidade brutal, que já estava dentro dele, tinha uma força que era qualquer coisa fora do normal, só que era uma pessoa que ainda hoje, eu acho que ele tem esse espírito. E eu também era muito novo, tinha chegado aos campeonatos nacionais nessa altura, se calhar não soube entender aquilo que era o Luís Rocha, não como jogador eu vi logo. Se calhar eu deveria ter tido a capacidade nessa altura de trabalhar com ele de outra forma. O Luís Rocha não era uma pessoa mal educada, nada disso, não era... Simplesmente era tudo na boa, ele estava sempre feliz, ele respeitava tudo com um sorriso na cara, e eu aprendi a crescer que um jogador, quando não joga... Tem que ficar chateado. Tem que ficar de trombas, tem que treinar sempre da mesma maneira que ele treinava, tem que ficar de trombas, mas ele não, ele ficava com um sorriso na cara. Estranho. Não, porque ele sabia que ia acabar por jogar, e fosse no Oliveirense, fosse onde Não o fosse. surpreende da carreira que ele fez. A mim, não, porque ele tinha todas as potencialidades. Que ele fez, não, que ele está a fazer. Tudo aquilo que ele depois foi crescendo, mas eu vou-lhe dizer sinceramente, o que eu mais gosto na carreira dele é que eu tenho a certeza absoluta que ele continua, se não jogar, a continuar a ter aquele sorriso na cara e aquela capacidade de brincar que ele tinha, não jogando, mas eu estava à espera de uma reação totalmente diferente. Nem sequer tem discussão. Às vezes eu encontro-me com os jogadores daquela altura e nós falamos como é que é possível ele não jogar, e eu digo, olha, o burro fui eu, porque ele a esta hora deve-se rir disso, e realmente nós temos que saber, porque isto, da mesma maneira que eu estava a falar dos erros que se cometem através de equipas de arbitragem, através de jogadores, mal está o treinador que não sabe reconhecer quando às vezes deveria trabalhar de outra forma determinadas situações. E eu normalmente, aqueles casos que me são difíceis, e que difíceis no aspecto de não serem aquilo que eu queria, mesmo eu vendo lá as pessoas, acho que são aqueles que mais me doem e aquele que eu mais gosto de ver assim grar, porque realmente são pessoas que não desistem, apesar de terem essa situação. Eu tive outro jogador, não é de Guimarães, tive outro jogador que era assim, ele não jogava, eu chegava ao banco de suplentes e ele estava quase com 2 bolas, parecia os Globetrotters, com 2 bolas a brincar, e eu uma vez cego, cheguei lá, cego, tal termo, peguei numa bola e disparei na direção dele, e ele, então, que ele é da Póvoa, então, mister. E eu, então, olá, tu não jogas e estás aí a rir-te e a brincar com a bola. Pronto, era um bocado isto, mas o Luís Rocha vai perceber esta. O Luís Rocha, para mim, Vila Real a chover torrencialmente, que entrou a 15 minutos do fim e ele sabe o que é que quer isto dizer. E nós estávamos a perder 3-1 e acabou 3-3, com o Zezé a mandar uma bola ao poste, e o Luís Rocha é que fez tudo. Um campo pesadíssimo, e ele rebentou única e simplesmente rebentou com aquilo tudo, e não foi a central. Portanto, o Luís Rocha aí mostrou-me um bocadinho do que era. Quando nós precisamos dele, mesmo não estando a ser a opção inicial, foi para lá para dentro e disse, eu posso morrer, eu posso brincar,
Pronto, e daí para a frente realmente começou uma caminhada um bocadinho diferente dele lá dentro. O Fina eu apanho numa fase final dele, numa altura em que realmente eu também estou um bocadinho, não estou um bocadinho, estava bastante debilitado. Eu sou treinador do Fina no Famalicão com um problema, na altura, detectado um problema pulmonar bastante grave, e a única coisa que eu posso dizer é que eu o Fina como jogador já conhecia. Quem é que não conhece o Fina? E depois fiquei a conhecer o jogador, fiquei a conhecer o homem. E depois disso já o defrontei uma vez. E ele era o diretor desportivo do Pevidém, era candidato à subida, e eu estava em Ribeirão. E o treinador do Pevidém era o selecionador da Associação Futebol de Braga, o Hugo Santos, e nós fomos lá ganhar 1-0, e aquilo era um cemitério, no fim, autêntico, e toda a gente queria que o Hugo Santos fosse embora, e eu tenho uma conversa com o Fina no fim e digo-lhe: Fina, estamos na primeira volta, não se manda um treinador embora. Mister, aqui ninguém vai embora. Numa situação destas vai embora porquê? Definiu-me um bocadinho aquilo que realmente também ele é no futebol. O que é certo é que o Pevidém fez o trajeto que fez, está onde está, e acho que aquilo também tem um dedo dele. Mas Jorge, tem dado muito ao futebol, quer no Oliveirense, e já falámos no Zezé, no Luís Rocha, no Famalicão, no Ribeirão, agora um trabalho continuado no Ninense. Não acha que o futebol devia ser mais seu amigo? O futebol, eu sou feliz. O futebol é meu amigo. Dá-lhe mais? O futebol dá-me... Eu estou onde quero. Eu, neste momento, eu estou onde quero. Eu quero estar na Associação Desportiva Ninense. Sou um homem muito feliz na Associação Desportiva Ninense. Não sei se se apercebeu, eu não falo daquilo que são os meus jogadores atualmente, porque eles são meus jogadores e isto são conversas que eles não têm que ouvir. Tenho um plantel que transita na sua... neste momento eu tenho 24 jogadores, que são 18 que transitam do ano passado, mais 6 júniores que sobem. Não quis sequer ouvir o que tinham para me dizer de outros clubes com outras possibilidades que a Associação Desportiva Ninense não tem neste momento. Primeiro, pela qualidade humana das pessoas com quem eu trabalho. A vida não foi fácil para mim ao longo... Eu fui crescendo sempre com muita aprendizagem, com muita asneira. Nenhum jogador que passe pelas minhas mãos me vai ensinar o que é ser bandido. Nenhum. Porque eles, se conhecessem a minha história de vida, pensavam 2 vezes antes de dormirem menos um bocado em véspera de um jogo, porque está lá alguém que se calhar não teve essa responsabilidade, nem teve ninguém nunca que o conseguisse endireitar e pô-lo no sítio certo para poder dar sequência à qualidade que tinha. Portanto, eu estou onde quero. O futebol é meu amigo. Eu não peço às pessoas para treinar quem quer que seja. Eu só vou para onde me querem. Eu também tenho um feitio um bocado difícil. Eu não trabalho com a cabeça dos outros. Eu trabalho com a minha cabeça. E nós sabemos que o futebol hoje em dia, muitas das situações, alguns dos colegas, para poderem começar a treinar ou para poderem treinar, se deixam levar por algumas opiniões, para não dizer ordens. Eu não. Tudo aquilo que acontece numa equipa minha, tudo aquilo que acontece, sai da cabeça de uma equipa técnica. Eu não entro na sala da direção sem bater à porta e sem pedir autorização para entrar, porque aquele é o local de trabalho deles. Portanto, no meu balneário tem que ser exatamente a mesma coisa. O futebol hoje em dia, as pessoas
Eu até agradeço que as pessoas que estão habituadas a dizer ao mister, convoca este e mete este a jogar. E eu agradeço que essas direções não me convidem, porque vamos chocar, não há hipótese absolutamente nenhuma. Portanto, como eu trabalho dessa forma, também acho que seja um bocadinho menos convidado. E depois também, como eu não ouço sequer, por exemplo, eu estou comprometido com a direção, neste caso com o presidente da direção da Associação Desportiva Marinense, há algum tempo. As nossas conversas foram de que se houvesse continuidade, que continuava, assim da mesma maneira que eu lhe disse, que não ficava com qualquer pessoa em Nino, não era qualquer pessoa que me fazia eu continuar lá a treinar. E a partir daí não há projetos, não há, e diz assim, mas de uma divisão acima, de uma divisão abaixo. Eu estou bem com a minha vida no futebol e com a minha vida profissional e com a minha vida familiar. Se posso melhorar, se calhar, mas as pessoas com quem eu estou não merecem que eu pense de uma forma diferente. Nem jogadores, tenho vários jogadores que, olha, um deles é filho de também uma referência do Vitória, porque ainda passou aqui algum tempo da sua carreira, o Vítor Paneira, que é filho do Vítor Paneira, já me acompanha há alguns anos. E ele está em Nine, ele mora aqui ao lado, praticamente de Guimarães, tem uma série de clubes aqui, não é? E vai para Nine muito fruto da equipa técnica que lá está, não é do Mário Jorge, é do Mário Jorge, é do Carvalhinho, que também foi meu jogador e que foi uma das pessoas fabulosas que eu encontrei no futebol. Também tem um passado muito, muito bonito, ligado ao Joane e ao Oliveirense também. Portanto, é a ligação comigo, é a ligação com o Carvalhinho, é a ligação com o Richa, que já vem de Ribeirão, não é? E que faz com que as pessoas estejam lá. Quer dizer, eu agora também virar as costas. Ao virar as costas, estes jogadores, 1, 2 ou 3, se calhar queriam vir atrás de mim. Eu ia deixar um clube que me recebeu. Eu sou um bocado assim, eu tenho esses princípios, tento incuti-los no meu filho. Eu acho que foi um bocado a escola da empresa onde eu trabalho e principalmente do seu administrador, que me incutiu isso no sangue e eu aprendi a viver dessa forma e pronto, porque isto é mesmo assim, nós quando somos novos vamos para todas as ruas que nos aparecem à frente e depois vamos amadurecendo e vamos criando raízes e elas são muito importantes para nós. Para Jorge, o nosso tempo chegou ao fim. Eu há bem pouco tempo tive uma conversa aqui com um treinador também conceituado do futebol estatal, Tonio Mendes, e disse-lhe que aquilo não era o fim da entrevista, era o fim da primeira parte. E peço-lhe também que possa dizer isto hoje também. Esta é o fim da primeira parte da nossa conversa e quererei, no futuro, ter mais um bocadinho para falarmos de futebol, que é aquilo que nos vai na alma. Obrigado pela nossa conversa. E apesar da distância, também uma visita à Nine serão sempre bem recebidos e bem tratados. E também já fica a conhecer as instalações, o clube, as pessoas e se calhar a entender um bocadinho aquilo que me move a continuar lá. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo vosso convite. Obrigado.